Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Fonseca, eu sou um dos hosts aqui do Founders Hack, junto com o Thiago Bessa, e hoje a gente traz aqui mais um episódio para vocês. E para você que chegou aqui agora e não sabe o que a gente está fazendo aqui, o The Founders Hack é um podcast muito simples que foi criado para você que quer empreender ou que já empreende, ter aqui conselhos, insights e dicas de outros empreendedores que já passaram por alguns problemas e alguns erros e acertos, e para que eles possam compartilhar com você os hacks que eles usaram para que você não precise passar pelos mesmos problemas. Então, para você que não conhece a New Hack, nós somos um ecossistema completo aqui de apoio ao empreendedor, onde a gente traz não só o podcast, mas eventos presenciais, online, temos uma comunidade também. E se você tem curiosidade de conhecer mais sobre a New Hack em si está perto do ecossistema nosso, que é 100% gratuito. Acesse a comunidade, está aqui no link da descrição. Mas agora eu não quero mais enrolação, né? Vamos começar aqui. Apresentar para vocês o Cesare, um dos CEOs aqui da Destravaí. Cesare, se você puder contar um pouquinho sobre a Destravaí, o que que ela é, como, um pouquinho sobre você também. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A Destravei é uma solução de gestão de garantias. A gente ajuda credores, né, gestoras de investimento, administradores, a aumentar a concessão e recuperação de crédito PJ. Uhum. Uma solução que é uma fintech de infraestrutura, então a gente fornece infraestrutura para outras fintechs, para gestores e que queiram trabalhar com crédito PJ, né, de forma mais eficiente e segura. Eu sou o fundador, CEO, trabalho com isso já há alguns anos e a Destravaí veio justamente de experiências prévias. Tenho hoje também o co-founder, que é o CTO, que vem também do mercado. Aham. E aí, como é que surgiu a ideia, assim? A gente sabe que tem um track record ali, né? Um track record, não, desculpa, um VC tracking ali, onde você desenvolve uma ideia, aí você valida com MVP, você escala isso, e aí, né, segue para se tornar um unicórnio. Como é que foi para você ter essa ideia e como é que você fez para validar, né? Como é que foi Excelente. isso, esse processo para você? Excelente. O Steve Blank fala uma frase que quando você tem uma visão, você ainda não sabe se é uma visão ou uma alucinação. E todo empreendedor vive isso no início, e principalmente se é uma visão que é extremamente ambiciosa, como é a da Destravaí. Quando a Destravaí surgiu, a visão veio inclusive anos antes. A gente tem 3 anos e meio, tá, só para você ter uma ideia, a gente acabou de fechar um seed round, então a empresa já passou por inúmeros ciclos de validação, mas a visão da empresa veio muito antes, em 2020, porque a gente trabalha em cima de uma mudança regulatória que é transformacional para o mercado de crédito e que basicamente todos os recebíveis do Brasil estão sendo digitalizados. E eles começam sendo digitalizados pelos recebíveis de cartões de crédito e débito, né? Uhum. Que é onde eu trabalhava. Trabalhava dentro do Mercado Pago, né, maior fintech da América Latina, fintech do grupo do Mercado Livre, e lá dentro, como uma pessoa de produtos que acompanhou a implementação dessa digitalização, eu vi em primeira mão o que ia acontecer no futuro. Então, em 2020, eu já sabia o que ia acontecer em 2021, já trabalhava desde 2019, inclusive, e a nossa visão foi: dentro de Mercado Pago tem Mercado Crédito, né, que na época a maior fintech em concessão de crédito também, continua sendo uma das maiores, se não ainda a maior, e a fonte de informação e fonte de garantia mais importante era justamente o contas a receber das empresas dentro do ecossistema. Legal. Quando eu vi que o Banco Central ia fazer essa dinâmica se tornar realidade em todos os outros adquirentes e subadquirentes, e também com as duplicatas, né, que são outros meios de pagamento digitalizados, eu vi que de fato o mercado de crédito ia mudar por completo. Antes, inclusive, de ter o Open Banking, não estou nem falando do Open Finance, né? 2020 ainda era uma promessa. 2020 também estava num processo de entrada do Pix. O Pix, se eu não me engano, nem era chamado ainda era tal Oxe. do SPI, o Sistema de Pagamento Instantâneo, que ainda mantém lá na parte de tesouraria. Então, ficou claro para mim que era uma transformação completa e eu ia construir um negócio em cima disso. Mas a empresa, como ela é hoje, ela é muito diferente de como ela era na visão original. Vocês chegaram a pivotar? Pivotamos, inclusive foi a decisão mais arriscada, mas mais acertada que a gente fez. A empresa começou em 2021 como um aplicativo de gestão financeira para pequenas e médias empresas. Caramba. Então, a gente começou com a visão que era para mim fintech, né? Fintech você vai lá, você adquire usuário, você pega um produto financeiro que já tinha, você distribui numa UX muito melhor. E esse era o playbook que a gente seguiu no início, como se fosse um guia bolso PJ. Aham. Então a gente chegou a rodar centenas de pequenas e médias empresas, em que eles baixavam o aplicativo de Stravaí, tinham acesso à agenda de recebíveis deles e melhores ofertas de antecipação de recebíveis. Então era limitado a isso. Antes do MVP, inclusive, a gente fez uma série de rodadas de entrevistas com empresas,
seguindo muito o processo de desenvolvimento de clientes, né, que de novo Steve Blank, o papa, né, do nosso mercado, sugiro demais lerem esse livro, É muito bom. The Startup Owner's Manual. Ele é um manual, obviamente você vai ter que ajustar para o seu cenário, mas a referência é muito boa. Então a gente começou fazendo entrevistas para entender bem a dor Aham. existia, e depois de um ano rodando com esse modelo de negócio, o que a gente viu foi que, para escalar esse modelo, o Unit Economics não seria ideal, porque para você adquirir pequenas e médias empresas, você precisa ter uma máquina de aquisição, o CAC é relativamente alto, né, principalmente com a B2B ele vai ser mais caro, né? exato, e ainda mais o PJinha, né, o MEI e a empresa pequena Que vai ali te na dar um base do retorno muito simples. menor em cima desse CAC que você teve. Perfeito, exatamente. Quando a gente viu as métricas, a gente falou: "Bom, esse não é o melhor momento, não é o melhor modelo de negócio". Em paralelo, a gente conheceu o modelo de infraestrutura, inspirado principalmente por 2 empresas de fora, a Plaid, nos Estados Unidos, que é a empresa de infraestrutura, tem uma história super interessante, gigante, muito mais que unicórnio, e a Codat, também já um unicórnio no Reino Unido, TrueLayer também foi uma outra inspiração. E a gente viu que não era só fintech de client facing o mercado, tinha também as fintechs de infraestrutura que cruzava também com a nossa expertise, né, o que a gente poderia fazer bem, e o que tinha no mercado de apetite para entrar. Então, e no final de 2022, a gente decidiu jogar fora tudo que a gente tinha feito, quase que literalmente, né? Zeramos o aplicativo, saímos das App Stores e no começo de 23 a gente lançou como infraestrutura e desde então a gente vem crescendo double digits trimestre contra trimestre. Cresceu receita 3 vezes e meia ano passado, esse ano devemos crescer mais do que isso. Então foi uma decisão muito acertada, mas bastante ousado, porque né, jogar fora um ano de trabalho quando você É, talvez não tenha dá nem. medo. Exato, E frio na até barriga. uma questão que eu queria aprofundar agora com você, a gente sabe que do outro lado ali da câmera, né, no computador, agora vai ter alguém que talvez esteja passando por esse processo e, cara, pivotar é um processo que é muito mais complexo do que parece, né? Porque no fundo, assim, pivotar é, cara, eu tinha uma ideia, essa ideia aqui eu não consegui validar por algum motivo, mas o meu time é bom, ou, né, aqui tem uma coisinha que a gente aprendeu que dá pra fazer, então vamos mudar uma ideia, um modelo de negócio, vamos transformar isso daqui. Mas quando você vai para a prática, é completamente, né, muito mais difícil, muito mais complexo, e eu acho que muitos empreendedores hoje acabam cometendo um certo erro de, primeiro, se apaixonar muito pela ideia. Então, assim, cara, minha ideia é muito boa, só que no final ele tá enviesado naquela ideia, então ele acha que aquilo ali é super, pô, uma ideia super pertinente, mas que o mercado não vai comprar e que não vai dar certo. Ou então, muitas vezes, o cara ele tem medo do que você falou, né? Pô, eu tenho medo de jogar tudo isso aqui fora e começar de novo, e ter que validar de novo, e ter que fazer entrevista e tudo de novo. Será que esse é o caminho? E aí, se você tiver alguma dica de como que você fez pra meio que fechar o olho e falar, cara, não tenho medo, vambora, vamos voltar pro quarto escuro e começar a tatear tudo de novo por aqui. Boa, Daniel, essa é uma boa metáfora, porque na verdade você tem que fazer isso com os olhos bem abertos, né? Você não pode nunca fechar os olhos. Uma característica de empreendedores que vão avançando na jornada não é que eles estão alheios ao risco, mas eles estão conscientes do risco e calculando cada passo da melhor forma possível. Aham. Sempre vai ter um leap of faith, né? Uma decisão que não envolve 100% o dado. Mas o que eu vejo muito com empreendedores que precisam pivotar é muito do que você falou, são os dois extremos, mas os dois extremos de pivotar em largar tudo que eu estou fazendo e fazer algo completamente diferente, que às vezes não tem nenhuma sinergia com o que estava sendo feito antes, ou tentar achar que está pivotando, mas que na verdade é uma mudança marginal, ou pior, pivotar sem pivotar, né? Criar um modelo que ele vive meio que uma É quase que hidra, um né, 2 bracinho, né? É. cabeças diferentes dentro da mesma empresa e não dizer não para o que você estava fazendo antes. Aham. Então quando você tem que pivotar, não caindo muito em metodologias, mas as metodologias estão aí justamente para a gente fazer um hack de que já foi feito certo e errado, mas o Business Model Canva ajudou muito a gente, no sentido de entender exatamente aonde que estava a mudança. Você vai fazer uma pivotagem, você não deveria mudar muito mais do que um pedaço lá daqueles blocos. Puta, bem legal isso daí. É porque o É, Business Model Canva, ele estressa totalmente a sua operação, né? Você perfeito. abre ela ali e aí você tem uma visão mais holística do que você vai ter que mudar ali dentro, né? Perfeito. E claro que quando você mexe uma peça, você vai mudando as outras, né? Então, por exemplo, do nosso lado, a gente mudou a forma como a gente. Quem era o nosso cliente? Essa foi a grande pivotagem. Então, deixamos de atender a pequena e média empresa para atender quem atendia a pequena e média empresa. Um movimento que também a gente estudou, quem tinha feito, poucos fizeram. Dizem que é o pivô de Zoom Out, né? Que é a turma
Da Docker fez isso, história que vale aprofundar. Mas, ao fazer essa mudança, a gente também teve que mudar o modelo de receita, a gente também teve que mudar a estrutura de custo. Porém, a primeira decisão é qual caixinha que a gente mexe, e aí as consequências vêm dessa caixinha. A gente não jogou fora o que a gente já tinha aprendido em relação ao restante das caixinhas. Pô, legal isso daí, desculpa até o silêncio aqui, porque eu achei muito legal a dica que você deu de você usar o Business Model Canva, porque é uma coisa tão simples assim, que normalmente, pô, Muito você simples, você né? começa a empreender, você começa a olhar sobre isso, o Business Model Canva ali é a primeira coisa que você vai ver basicamente, né. Sim. E aí parece que, pô, aquilo ali é só para começo de startup, para MVP, mas, pô, para um dos momentos mais importantes que você vai ter, que você falou, né, pô, o momento que mudou tudo, né, na vida da empresa, que foi a pivotagem que vocês fizeram, vocês usaram aquilo ali que, pô, é simples, mas no final é a coisa que mais vai fazer sentido, porque de verdade, é o que você falou, né, você, cara, você vai abrir aquilo ali, e aí o que eu achei legal de insight que você trouxe, acho que, pô, se você tá do outro lado da câmera, anota isso, é isso, se quando você mudar uma chavinha, você vai mudar outra, então ali quando você já tá vendo, você fala: "Pô, sei lá, mudei isso daqui. Então as métricas que eu vou usar aqui, as métricas-chave, vai mudar essas daqui, essa daqui, essa daqui. Então o problema muda esse, a solução aqui". Achei muito bacana isso daí. Eh, e aí eu queria voltar um pouco, né, acho que, pivotar muitas vezes é muito por modelo de negócio ou por o mercado não validar, mas olhando um pouco também para erro, muitas vezes quando a gente está no começo ali da startup, a gente comete alguns erros em relação a time, gestão, métrica, contratação, entre outros. E eu queria entender, né, dentro da Destrava aí, qual que foram ali os maiores erros que você cometeu, principalmente saindo de uma empresa, pô, que nem um Mercado Pago super grande, esse negócio enorme, com time, com tudo, e entrando para o mundo de startup, para o mundo de venture capital e vendo aquilo ali, sabe, enxuto que tem que ser pequeno. Então, quais foram os erros ali que você cometeu nessa jornada? Sem dúvida. Acho que no final todos os problemas são problemas de pessoas. Quem acha Sim, que não são, ainda não encontrou a verdadeira fonte dos seus problemas. vai mais fundo que vai achar. Exato. E no nosso caso não foi diferente. A gente errou, e pessoalmente eu, na cadeira de CEO, em achar que a cultura ela se formaria de forma espontânea, e tendo a vivência de uma cultura como o Mercado Pago, que é excepcional e admirável, e é uma cultura que a gente bebeu muito nessa fonte para formar a cultura da Destravaí, e também porque Mercado Pago é uma das maiores é a maior empresa da Argentina, disparado, e atrai os melhores profissionais. Eu parti de uma premissa muito errada de que quando você é uma startup lean, buscando um mercado novo, a gente teria a mesma capacidade de recrutamento desde o início, e que as pessoas estariam com essa mesma base de valores compartilhado. Então Sim. demorei muito tempo para fazer. O Davi Vélez fala do Culture Deck. A gente tem um Notion bem detalhado, a gente coloca também site, eh, na proposta hoje em dia, quando a gente manda para as pessoas, tem que ler todos os valores em todos os aspectos, é uma proposta grande por causa disso, mas porque a gente foi aprendendo que o que para nós era óbvio, não era óbvio para outros, e que em cultura, como não tem certo e errado, excelentes profissionais em outras culturas poderiam não ser excelentes profissionais na nossa cultura. Então a gente ficou muito tempo tentando encontrar o time certo, e eu não posso dizer que eu venci definitivamente, é uma luta constante, por isso que eu brinquei a questão de pessoas. Pessoas, né? Diariamente a gente continua buscando os excelentes profissionais alinhados com a nossa cultura, e também formando mais pessoas, aspas, da base, né? Algo que a gente vem fazendo que é contra-intuitivo numa startup, porque na startup a pessoa precisa chegar jogando, mas se você tem um pouco do luxo de se dedicar a ensinar pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho, para nós tem valido bastante a pena, embora isso tenha um custo, né, de tempo, principalmente, da pessoa estar formada em termos do que ela vai fazer no dia a dia. Pô, legal isso daí. E aí, como é que foi essa virada de chave de falar: "Cara, eu achei que ia ser espontâneo, não é, então vamos juntar agora todo mundo e vamos refazer tudo", e, pô, vocês pivotaram a cultura, né, então, pô, vamos pegar agora e vamos, né, detalhar e colocar ali, porque tem empresas hoje que eu vejo que, pô, Disney, Netflix levam quase como uma constituição. Se o CEO chegar pra você e pedir pra você fazer uma coisa que é contra a cultura, você pode mostrar pra ele e falar: "Não vou fazer porque tá aqui e é uma constituição e não tem nem o que falar". Então como é que foi isso pra vocês, assim? Como é que foi esse processo de viu que estava errado, pô, vamos voltar então, vamos refazer aqui? Nesse aspecto, eu não diria que foi uma pivotagem, porque ela estava sempre muito viva, mas
em poucas cabeças. O que a gente fez foi conceitualizar, dar nome aos comportamentos que seriam valorizados e aos comportamentos que não seriam valorizados. E foram várias circunstâncias que foram acontecendo. Então, te dar um exemplo, obsessão em criar valor para o cliente é um dos nossos valores, inspirado, obviamente, muito em Amazon, né? Uma Aham. empresa que a gente admira, outro mercado, outro setor, mas que também tem essa visão A cultura deles é muito fantástica. fantástica, excepcional. E principalmente como eles inovam em torno dessa essência cultural. A AWS é incrível ter surgido dentro de um varejista, né? No final das contas, mas voltando ao nosso caso, eu lembro muito bem que teve uma circunstância que um desenvolvedor do nosso time, a gente era sexta-feira, 6 da tarde, não muito mais tarde do que isso, porque me chocou, porque eu lembro bem que era 6 da tarde, o servidor caiu do ar. Caraca, E como eram 6 da tarde, tinha ninguém. ele estava lá e falou: "Bom, tá acabando meu expediente, estou indo embora". E Nossa. aquela situação foi bastante chocante para mim, porque obviamente o co-founder que assumiu, mas não era aceitável na cultura a pessoa sair quando o cliente não está com o produto, sendo que a nossa disponibilidade não é horário comercial, ainda quando era aplicativo para pequenas e médias. E na época, inclusive, a gente sabia que o pequeno e médio empreendedor, como ele tem que estar no horário comercial atendendo o cliente, né? O empreendedor pequeno e médio acaba fazendo muitas coisas, né? O famoso barriga no balcão. Aham. Obviamente, ele acabava usando um sistema de gestão financeira fora do horário comercial. Então, era a hora que o cliente ia usar, não era hora de acabar o expediente, sinto muito, era ficar até o servidor voltar a estar no ar. E infelizmente aquele final de semana a gente passou até o dia seguinte, porque o co-founder estava viajando, inclusive estava de férias, Caraca. então foi uma situação que eu sofri muito com a situação, mas eu também me coloquei na posição de, em outras empresas, o expediente acaba às 18 horas. Isso encerra, acaba. E na Destravaí, dependendo do cenário, obviamente a gente não quer que as pessoas fiquem de forma improdutiva trabalhando muitas horas, mas quando você quer construir algo que tem um impacto de verdade no mundo e que realmente faça diferença, você não vai conseguir fazer de uma forma mediana, como o 9 às 18. Então, o que a gente construiu foi, pô, quando o cliente é a essência do que a gente faz, se você precisar estender, tudo bem. Se você precisar ajustar o horário, é o cliente. Se tiver reunião que não tem algum tipo de impacto direto ao cliente, você tem total permissão para dizer: essa reunião é improdutiva, eu não preciso estar nela, e outras consequências. Dei aqui só um exemplo. Pô, muito legal. E mostra também uma questão de responsabilidade, né? Sim, Eu mas acho que o principal, assim, que acho que toda startup quer ter dentro de casa, e o mais difícil é essa autonomia, né? Gerar essa perfeito, cultura de autonomia, do que você perfeito, falou, pô, essa reunião aqui pra mim não é importante. E perfeito, aí o líder dessa pessoa ela tem que entender, pô, realmente não é importante, eu não posso obrigar ela a entrar aqui, então tá tudo bem. Mas uma reunião de vendas, por exemplo, uma reunião com o cliente, de customer success, ela precisa estar ali de corpo e alma. perfeito. E a analogia que eu mais gosto pra empresa no geral é barco, né? Sempre falo, né? O time é um barco, assim, é um barco que você precisa ter as pessoas remando. E é o que você falou, cara, não existe hora que. Pô, tá tendo o Titanic, tá tendo um iceberg ali, o capitão ali fala, ó, deu meu horário, tô saindo, vou pegar o bote e tchau. Não existe isso, cara. Exato, Tá acontecendo um problema, vamos mudar a rota, vamos ajustar aqui o que tem que fazer e depois a gente pensa como vai ressarcer tempo, alguma coisa assim, de dar um descanso a mais, mas isso aí é pra depois. perfeito. Gosto muito do exemplo. E, pô, fora isso, queria entender assim, dentro da Destravaí, você falou, né, questão de cultura, questão de pessoas em geral. E a gente vê que, pelo menos dos founders, assim, todos que eu já conversei, acho que na vida, todos falam, cara, o produto é quase que secundário. É uma coisa que se você tem ele bem desenhado ali no papel, ele vai acontecer. Só que depende das pessoas que você contrata. Então, como que, com cabeça de CEO, você faz para contratar as pessoas? Então, pô, você olha primeiro para cultura e você olha primeiro para people skills, né, para habilidades mais pessoais, ou você olha primeiro para track record que o cara já fez e depois você vai olhar para cultura? Como que funciona esse desenho seu de contratação? O que você fez mostra muito quem você é, então as coisas estão conectadas e geralmente as pessoas contratam por habilidades técnicas e demitem pelas tais das soft skills. A gente olha muito para a cultura, mas uma verdade que a gente aprendeu é que você só conhece de verdade quem tá ali como profissional quando você tá trabalhando com ela. Aham. Então, existem diversos rituais que são feitos hoje para a gente acelerar esse ciclo de aprendizagem de como é trabalhar com aquela pessoa, de forma que a gente não espere um ano para saber que a pessoa não tem fit cultural,
mas que em 2 semanas tem uma primeira entrega, em um mês tem outra entrega, em 3 meses tem outra entrega. Então esses rituais, touch points, são muito importantes para você entender. O que eu quero dizer aqui é impossível você acertar sempre em contratação, não importa o quanto que você coloca de etapas no seu processo, referências que você busca. Alguma hora você vai errar. E se você vai errar, você precisa descobrir que você errou o mais rápido possível. Então o que a gente tem feito cada vez mais é isso, e tem muito a melhorar no nosso processo de identificação cultural. Pô, perfeito. E agora sim, uma outra pergunta que a gente sempre faz aqui para todos os empreendedores que vêm é, pô, você anunciou da Destrava aí, uma empresa, né, que agora tem tomado uma proporção maior e tem crescido em relação a time, em relação a tamanho também de mercado e tudo. Eh, eu imagino que você tem uma vida um pouco corrida, né, em relação a eventos, podcast, e aí trabalha e família ao mesmo tempo, então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E muitas vezes os founders, né, eles acabam tendo burnout, acabam se estressando e acabam quase se matando ali, porque, cara, o cara não consegue conciliar e equilibrar ali um pouco de vida pessoal, um pouco de vida profissional e separar um pouco os ambientes. A gente sabe que é importante, se você tiver uma oportunidade, falar sobre a sua empresa, falar sobre o seu negócio, mas não precisa ser 100% da sua vida aquilo. Então, dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia, quais são os hacks ali que você usa de produtividade mesmo, para poder estar 100% na empresa, depois estar 100% com a família, ou você mescla isso, como que funciona? Isso é uma ótima pergunta. Entendo que tem fases de vida. Eu sou casado, mas não tenho filho. Entendo que founders que têm filho têm outra dinâmica, Aham. né? Então, aqui fazendo até uma pequena confissão, eu sou justamente o founder que é obcecado em 24/7 companhia, e a minha vida pessoal ela serve como válvula de escape. Então gosto muito de fazer esporte, isso me ajuda, gosto de estar com a minha família, com meus amigos, isso ajuda a aliviar, mas na minha cabeça, se eu me pego não pensando em nada, tá destravaindo, pensando em algum problema, alguma solução, algum desafio, e você tem que aprender a conviver com isso. Férias. São férias curtas e que você não vai estar 100% desconectado. É um estilo de vida. Aham. Não tem como você se desconectar até certo estágio, e quanto mais eu falo com empreendedores que estão alguns passos à frente, mais eu vejo que não é qualquer estágio, é realmente definitivo. Você escolheu esse caminho, que é um caminho de propósito, é um caminho que tem uma riqueza de evolução até pessoal. Eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era no início da empresa, assim como, obviamente, um profissional muito melhor, mas a evolução pessoal ela é super importante se você tem esse nível de comprometimento. Se você está confortável com a sua situação, não deveria ser um sofrimento você dedicar dessa forma. E o Elon Musk fala uma coisa que eu adoro ele, obviamente é uma grande Referência, né? inspiração, referência. Talvez ele seja até muito exagerado nesse nível de obsessão com as coisas. Não sei como ele consegue fazer o que ele faz. 24 horas no dia parece que não existe, pra ele é 48 e tem que ser. É incrível, ele tem alguma vitamina super poderosa, não sei o que ele inventou, mas ele com certeza usa algo que nós humanos normais não conseguimos. Mas ele fala que se você precisa de encorajamento, provavelmente você não deveria empreender, porque realmente é muito difícil, não é fácil o dia a dia, não é uma vida tranquila, Muitas vezes até solitário, né? muito solitário, dificilmente alguém te entende, mas tem formas de você estar muito bem com essa decisão e seguir nessa evolução. E um hack, você falou de produtividade, te respondendo, que eu tenho feito muito é realmente encerrar. Então, não ficar estendendo muito na madrugada, ter uma rotina constante, trabalhar muito, mas sem ficar estendendo. Outro ponto que me ajuda bastante é o cravar horários para os temas, não deixar os temas se estenderem. Eh, e um último ponto que todo empreendedor tem que ter é mentores, pessoas que já viveram o que você viveu e que têm algum alinhamento para te ajudar, dedicar horas, seja por um investidor ou seja por uma amizade, alguém que quer te ajudar com uma mentoria, seja de temas específicos, seja de dia a dia de empreendedorismo. É importante você contar com um círculo de apoio. E aí, para mentor,
Qual dica você daria, assim, para os founders, pensando, assim, mais no cara que está começando agora, que está validando MVP, provavelmente ele já está pensando em trazer um mentor, em trazer alguém de conselho ali para ajudar ele. Qual dica você daria para ele procurar essa pessoa, assim? O que que você acha que é importante ele olhar? Antes de procurar, eu tenho uma opinião muito forte a respeito disso. O mentor não deveria cobrar pelas horas. Eu sei que tem um modelo que tem uma troca de ação, eu não acho que é antiético, eu só acho que não é o modelo ideal. Eu gosto muito do modelo que a pessoa investe e também doa o seu tempo. Ela investe para estar alinhada no sucesso e doa o seu tempo para te ajudar. A gente faz muito isso. Então, eu buscaria, obviamente, na rede de relacionamentos que já está constituída, de alguma forma, se você precisa chegar em alguém, algum empreendedor de uma empresa que você admira muito, tentar via círculo de relacionamento chegar nela com alguma indicação próxima. Entendi. Perfeito. E aí agora, dentro da Destravaí, né, quais são as métricas que vocês mais olham? E como elas foram mudando ao longo do tempo? Então, no começo ali, normalmente você sempre vai olhar para, basicamente, né, no começo de qualquer startup, vai olhar para só custo e faturamento ali, basicamente, mas tem uma evolução disso, né? Você começa a olhar para ROI, para CAC, para LTV, vai vendo o cohort ali para ver o quanto o cliente vai ficando e vai saindo. Então, como que foi esse começo para vocês? Então, quais eram as métricas que vocês mais olhavam ali? E como que foi essa evolução para o que é hoje, sabe? Para que vocês olham, até para sentido de captação da. Perfeito. Isso é uma boa pergunta, porque não tem one size fits all nesse sentido. Depende do seu modelo de negócio. Hoje o nosso modelo de negócio é infraestrutura. Vou, inclusive, me corrigir o que eu falei. Não tem one size fits all, salvo receita. Porque se você não olha a receita, dificilmente você está conseguindo medir o valor que você cria. Sim, Tem modelos de negócio que primeiro você vai capturar o usuário, depois você vai gerar receita. Não tenho visto muitos ultimamente, talvez pela mudança que teve no mercado, mas dependendo do seu modelo de negócio, você tem a receita e você tem proxy de receita. Então, receita é o principal indicador, com todas as suas quebras, receita por cliente, a receita por linha de produto e assim por diante, e o proxy de receita. Então, no nosso caso, por exemplo, quanto mais a gente gera operações de crédito, naturalmente maior vai ser a nossa receita. Obviamente, tem desconto em volumetria, então eu cresço antes e mais essas proxies de receita do que necessariamente receita. Então, ela dá um indicador de onde exatamente que a gente tem melhorado ou piorado. É importante você ter uma visão, de novo, do seu business model, Canva. O Canva ajuda a ter uma foto, mas não necessariamente é o único formato. Mas quais são os seus drivers de valor? O que, que você resolve de dor para o seu cliente? O que, que é a sua solução? E como você metrifica como sua solução está entregando de valor para o cliente. O que não quer dizer, inclusive, diga-se de passagem, até eu que tenho um background de produtos, né? Você tem um roadmap de produtos. O roadmap de produtos é super importante e no roadmap de produtos você vai entrar em mais detalhes, aham, mas eu falo aqui com a visão de quem está numa cadeira de CEO ou fundador e na liderança, e não necessariamente produtos, porque obviamente em produtos você vai olhar conversão do seu funil, você vai olhar o tempo de uso por tela eventualmente, você vai ter outras fontes de dados que fazem muito sentido para o produto, dependendo do seu objetivo de negócio, mas que não é o seu negócio. perfeito. E agora olhando um pouquinho para o futuro, né? A gente sabe que a AI veio, é uma realidade, é uma coisa que acho que ninguém mais tem dúvida de que veio para ficar, né? E a gente sabe que tem se tornado algo meio até clichê, assim. Então, todo mundo tem usado em tudo possível, tem AI no meio, e tem coisas que são super úteis, tem coisas que já são até não precisava ter AI ali. Mas olhando agora para essa parte de crédito, pagamento, fintech, acho que em geral, o que que você vê de futuro para o mercado? Assim, pensando que do outro lado da tela agora muito provavelmente tem um cara que pode estar querendo empreender e ele não sabe ali por onde começar, o que que ele quer fazer. Então, o que que você diria assim, cara, você vai começar hoje, olha para isso aqui que talvez tenha aqui uma oportunidade aqui. A empresa Destravaí foi fundada em 21. O nosso domínio, fazendo um pequeno jabá, www.destrava.ai, sem o .com.br, porque desde o início a gente sabia que em algum momento a gente teria essa relação direta com inteligência artificial. A gente usa como
toda startup deveria usar em produtividade. Aham. Ainda não chegamos a estar no core do produto. Em breve, espero que tenha novidade nisso. Mas se você é um empreendedor abrindo uma empresa nesse momento e você não está olhando para AI, você vai ficar obsoleto logo logo. É, se você olha todos os indicadores, um indicador que me chocou recentemente eu vi da Nvidia, né? A velocidade de aprimoramento dos chips da Nvidia, ela é muito maior hoje do que era na época que foi feita a lei de Moore, quando a capacidade de processamento dos chips foram melhorando nos anos 90, Aham. né? 90, 2000. Então, é um fato, não preciso falar, reforçar, você mesmo falou, já quase que batido. E você precisa estudar, é difícil. Ainda existem muitas formas de implementar AI que a gente não tem a capacidade de saber como. E a gente ainda está aprendendo como, não falando só de Extravaí, mas todos os empreendedores, como e onde que a AI realmente vai fazer mais sentido por onde começar, eu acho que é o grande desafio de hoje. Porque tem muita oportunidade de você reduzir custo por mais automação, ou gerar receita com mais inteligência no seu produto, mas o que a gente precisa hoje realmente é a criatividade para encaixar essa tecnologia na solução e nos processos das empresas. Cara, ótima resposta, E inclusive. eu não te respondi em relação a como que vai Ah, impactar é. crédito. Da mesma forma como vai impactar todos os outros setores, vai ser impactado o crédito. E quando a gente olha para crédito, tem duas frentes muito óbvias de melhoria que eu entendo ser curto prazo, esse ano e no próximo. A primeira delas é a automação de processo. Ainda tem muita coisa que roda manual em, em todo o ecossistema, desde a originação até a esteira de crédito, até a recuperação. Então, tem muita oportunidade de automatizar processos. E dois, ainda um pouco mais a médio prazo, não vi ainda modelos que conseguem de fato chegar lá. Obviamente, todo grande banco tem times de dados enormes que já fazem o uso, mas é a grande promessa de como que os dados de Open Finance vão realmente gerar um lift significativo e estrutural no modelo de aprovação de linhas de crédito. Em algum momento vai chegar aí. Por enquanto, e o que a gente tem visto bastante, inclusive é a nossa abordagem, que é uma abordagem bastante pragmática, o uso de garantias tem sido mais eficiente no sentido de aumentar a concessão e melhorar a recuperação de crédito, porque é dinheiro na veia, Uhum. né? Se você tem uma garantia, principalmente a garantia que a gente trabalha, que são os recebíveis, né, que é dinheiro líquido, só depende de um prazo, ao contrário de uma garantia de um imóvel, por exemplo, que você precisa executar, ou um veículo também que você precisa repassar esse veículo, você tem ali o dinheiro caindo na vez. Se você tem um dinheiro que gira, você tem como dar crédito para quem você não daria num cenário que a gente chama de crédito clean, né, que é sem garantia. Então, são os dois pontos que AI vão impactar, mas ainda tem muitas outras oportunidades que estão vindo antes, como, por exemplo, o uso eficiente de garantia em operações de crédito, principalmente garantias líquidas como recebíveis. Cara, acho muito legal isso daí. Eu acho que eh, um ponto até que eu queria trazer e falar para quem estiver ouvindo agora, para estudar o mercado de recebíveis, porque é um mercado enorme. É um mercado que quanto mais eu estudo, mais eu vejo quantas coisas existem. Então, assim, cara, você tem os FDICs da vida, que são os fundos ali que vão comprar esse direito de recebível, mas você tem securitizadora para mensalidade de escola, que Com ela certeza. compra o recebível ali da mensalidade, dá fluxo de caixa para a escola, e aí você consegue negociar muito melhor com o seu fornecedor, porque você tem caixa para pagar. É um ciclo que ele é confuso, mas quando você entende, você vê que ele é lindo, assim, porque ele é realmente um fluxo contínuo. Então acho que seria bacana também trazer isso daí para quem estiver ouvindo, cara, estuda esse mercado, porque é um mercado gigante e que tudo basicamente que envolve dinheiro, você pode trabalhar com recebível desde que tenha alguém que queira, né, adiantar esse dinheiro. Perfeito, que é o próprio ciclo da economia fazendo comércio entre todos os seus participantes. Crédito é a espinha dorsal da economia e recebível, principalmente compras em parcelamento, ele é um crédito invisível também que acontece. E com essa dinâmica do registro, que está na mesma agenda, inclusive, vale ressaltar que a agenda BC Hashtag, que veio o Pix, veio o Open Finance, veio o Drex, ele ainda não tem um nome sexy como os outros, mas vai ter, acho que esse ano sai.
Então ele é tão transformacional quanto, e quando a gente fala, eh, de operações de crédito, sim, eu vou dar aqui um número para vocês terem uma ideia, cartões, que são recebíveis de cartões, todas as empresas de maquininha, links de pagamento, marketplace, então toda vez que tem um comércio e o pagamento é feito com cartão de crédito ou débito, inclusive por aproximação, a gente está falando de 4,1 trilhões de reais em Nossa. classe de ativo que está vindo para a economia. E quando você pensa que por trás de uma compra, você vai num restaurante, você compra o seu almoço e você paga no cartão, por trás tem toda uma cadeia de valor de todos os insumos, o arroz, o feijão, a farofa, a farinha, né, a manteiga, o prato, o copo, toda essa cadeia de valor é feita em duplicatas, né, que são os recebíveis entre empresas. Ele é muito maior, ninguém sabe exatamente ao quanto, cada um fala um número, porque obviamente é muito informal, dizem de 9 a 15 trilhões de reais Nossa, adicional. Então a gente Deus está do falando em céu. quase 20 trilhões de reais que vai ser injetado nos próximos 3 anos na economia, sendo que 4,1 já foi. E principalmente você falou de FDIC, gestor de crédito, hoje é um dos principais mercados que a gente atende. Eles precisam abrir a cabeça, porque o core desse mercado é muito baseado em operações de duplicata, o famoso fomento, seja o desconto ou o fomento, né? São duas linhas diferentes. E que esse mercado vai ser digitalizado e que vai ser digitalizado pela mesma dinâmica que hoje acontece nos recebíveis de cartões, que está um pouco distante do mundo dessa turma, as securitizadoras inclusive. Então vale ficar atento se você está montando ou tem alguma relação e fazendo de novo o nosso jabá aqui da Destravaí, destrava.ai, fala conosco, quem a gente puder ajudar, vai ser um prazer. Cesari, bom, queria começar te agradecendo aí pela Eu que agradeço. disponibilidade, por ter vindo aqui gravar junto com a gente. Te convidar também, se você, né, topar participar depois aí do nossas imersões, dos nossos programas. Vai ser um Acho prazer. que a gente tem muito aí a ajudar os empreendedores e poder contar com pessoas como você sempre faz muito sentido para o nosso ecossistema. Então, para você que ficou até o final, também queria agradecer sempre pelo apoio. Então, não esquece de seguir a gente e curtir o vídeo. E se você quer entender um pouco mais sobre o que é a New Hack, sobre os webinars que a gente tem feito, sobre os podcasts e estar próximo do nosso ecossistema, não esquece. Aqui no link da descrição do YouTube vai ter o link já bonitinho para você entrar na comunidade. E lá a gente hoje conta com mais de 500 empreendedores falando todos os dias ali, trazendo insights, dúvidas, um ajudando o outro e falando um pouco sobre a empresa. Então, Cesare, obrigado de novo. E se quiser fazer o jabá aí da Destrava aí, falar um pouquinho mais sobre ela, do site, LinkedIn, Instagram, pro pessoal seguir você e ela, fica à vontade aí, viu? Obrigado pelo convite, prazer participar. Vocês foram super respeitosos aqui com o tempo, a vontade é de ficar mais, inclusive, Pô, nessa conversa. inclusive, só fazendo aqui o adendo, tá? Você vai vir de novo com certeza, porque tem muito para trazer desse assunto e eu quero Vou- muito aprofundar ele ainda. com certeza, vou aceitar novamente o convite quando vocês fizerem. O jabá foi feito, então você está montando uma operação de crédito. Se você tem uma solução que envolve algum tipo de recuperação, então, securitizadora, FDIC, adquirentes, seguradoras, destrava.ai, fala conosco, fala com o nosso especialista, vai ser um prazer ajudar você, tornar a sua operação mais segura e mais eficiente. Boa, fechou? Valeu, até semana que vem.